Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade. Meu nome é o professor Alexandre Mas e nesse programa nós estudamos as mais importantes teses de defesa para clientes acusados de improbidade administrativa. O objetivo central aqui dessas nossas transmissões é estabelecer parcerias com você em matéria de improbidade. Um grande caso que apareça no seu escritório, nós podemos advogar juntos, eu fazer um parecer, uma sustentação oral. Se tiver uma oportunidade como essa, ou vier a aparecer uma oportunidade assim no seu escritório, não deixa passar não, me manda mensagem direta aqui pelo Instagram que eu falo com você e a gente discute os termos dessa parceria. Imagina que no seu escritório apareça hoje um servidor público. Esse servidor tem 2 cargos públicos. Imagine, por exemplo, ele é procurador municipal de 2 cidades vizinhas. E aí, o Ministério Público entrou com ação de improbidade, dizendo que ele está acumulando ilegalmente os cargos. A Constituição não permite a acumulação de 2 cargos de procurador. Como que você defende esse cliente da acusação do Ministério Público? A resposta a essa pergunta nós teremos hoje no final do nosso encontro. Eu sempre gosto de mostrar um panorama sobre as mudanças na Lei de Improbidade. Foi publicada no dia 26 de outubro de 2021 a Lei 14.230, que modifica mais de 100 normas da Lei de Improbidade Administrativa, da Lei 8429. As principais mudanças são: eliminação da improbidade culposa, ampliação do prazo prescricional para propositura de ação de 5 para 8 anos, previsão de prescrição intercorrente entre as instâncias, com prazo de 4 anos, legitimidade exclusiva do MP para a propositura da ação, ampliação das penas de multa e suspensão de direitos políticos, estabelecimento do prazo de 365 dias, prorrogável uma vez por igual período para a realização do inquérito civil, e durante o prazo de 1 ano a contar da data da entrada em vigor da nova lei, o Ministério Público precisa se manifestar sobre o interesse de continuar com as ações propostas pela Fazenda Pública. Lembrando ainda que o ministro Alexandre de Moraes, numa liminar, numa cautelar, em uma ADIM, suspendeu o dispositivo que prevê a exclusão da Fazenda Pública no polo ativo da ação. Então, neste exato momento, final de mês de maio de 2022, a ação pode ser proposta pelo MP ou por qualquer pessoa jurídica de direito público da administração brasileira. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo: o princípio da insignificância, ou, se você preferir, o que se resume em uma pergunta: existe improbidade de bagatela? Você deve lembrar que no direito penal há uma das excludentes de crime, que é essa chamada insignificância, ou seja, quando a lesão ao valor jurídico for tão baixo que não justifique acionar a máquina persecutória do Estado, o direito penal diz que não haverá crime, porque não faz sentido ter uma demanda judicial se acontecer de a lesão ao interesse for uma lesão de pouco impacto. A discussão é: esse princípio da insignificância é aplicável à improbidade administrativa? Porque se for aplicável, se existir a improbidade de bagatela, atos ímprobos que sejam de baixo potencial lesivo não podem ensejar a propositura da ação de improbidade, ou, dizendo mais tecnicamente, obrigam à extinção da ação de improbidade administrativa. Bom, sobre essa discussão, antes de qualquer discussão, gente, coloque o seu nome aqui. Esqueci, né? No chat. Hoje eu estou transmitido ao vivo só pelo Instagram, porque o Wi-Fi aqui do meu escritório caiu. Então eu estou transmitindo pelo 4G aqui, tá bom? É por essa razão que a transmissão ao vivo só está no Instagram, mas como sempre, a reprise você pode assistir também no YouTube ou no Facebook. Então sejam todos muito bem-vindos: Jackson, Erismar, Leandro, Nayara, Daiane e todo mundo que nos acompanha aqui, a Cícera, a querida Cícera, todo mundo que nos acompanha aqui também nessa retransmissão. O Tiago Guerra, o Rodrigo, a Keila, muito obrigado pela presença de vocês. Bom,
O STJ tem uma jurisprudência a respeito do princípio da insignificância. A visão tradicional do STJ é que não há improbidade de bagatela, ou seja, ainda que a lesão ao interesse público seja de baixa proporção, é preciso punir o agente público pela conduta que ele realizou. Então, nessa visão do STJ, se o prefeito levasse para casa uma caneta como essa da prefeitura e não devolvesse, ele poderia ser processado e condenado por improbidade. Ah, mas é só uma caneta. Pois é, a aplicação do princípio da insignificância, se for recusada na improbidade, ela nos obriga a concluir que levar essa caneta embora é um ato ímprobo. Segundo a visão do STJ, terá que ser proposta a ação de improbidade para punição desse gestor público. Essa orientação do STJ de que não há aplicação da insignificância na improbidade, ela está cristalizada no recurso especial 892-818. Recurso especial 892-818. Nesse julgado, o STJ afastou a aplicação do princípio da insignificância na lei de improbidade. O caso tratava do uso de um carro oficial e da força de trabalho de 3 servidores para transportar móveis particulares do chefe de gabinete da prefeitura. Então, o sujeito é chefe de gabinete, ele pegou emprestado algumas viaturas e solicitou a ajuda de alguns agentes públicos para fazer a mudança da sua casa. Ou seja, nada a ver com interesse público, um desvio da competência pública para interesse pessoal. O STJ diz que em casos como esse, existe improbidade sim, e esse chefe de gabinete teria que ser punido por isso. E aí há um trecho que eu peço licença para citar aqui, do acórdão desse recurso especial, em que o STJ diz o seguinte: o tribunal entendeu que nos atos de improbidade está em jogo a moralidade administrativa, abra aspas, não se admitindo que haja apenas um pouco de ofensa, sendo incabível o julgamento basear-se exclusivamente na ótica econômica. Portanto, para o STJ, o princípio da insignificância e os delitos de bagatela não se aplicam aos atos de improbidade. Bom, só que com as mudanças da Lei 8429, nós não podemos concordar com essa orientação do STJ. Então existem sim casos muito excepcionais em que a lesão é tão baixa ao interesse público que não se justifica gastar recurso público com a investigação e propositura da ação de improbidade, tá? A visão do STJ, no entanto, ela é favorecida pela previsão de um novo dispositivo na lei de improbidade. O artigo 12, parágrafo 5º, com redação alterada pela Lei 14.230, diz o seguinte, olha só, abre aspas, artigo 12, parágrafo 5º. No caso de atos de improbidade de menor ofensa aos bens jurídicos, a sanção limitar-se à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput deste artigo. Então, se a própria lei fala em atos de improbidade de menor ofensa aos bens jurídicos, é que existem atos ímprobos de baixo impacto sobre o interesse público. Então a lei nesse dispositivo parece reconhecer a orientação do STJ, afastando o princípio da insignificância na improbidade. Só que o importante para nós, importante para você, para mim, quando nós atendermos um cliente que é acusado da prática de improbidade, é saber que o próprio STJ, ele tem exceções a essa regra de não se aplicar a insignificância na improbidade. Eu chamaria de alguns temperamentos na jurisprudência do STJ. Então, por exemplo, o STJ sustenta em outro recurso especial, 1.245.622, que a lei de improbidade não deve ser aplicada para punir meras irregularidades administrativas. Opa! Meras irregularidades administrativas não devem gerar uma ação de improbidade.
Então tem uma exceção aqui, o STJ está dizendo, quando houver uma mera irregularidade, isso não é improbidade. Então imagina um caso qualquer, o chefe da repartição pública publica no Diário Oficial ou no site da entidade o nome de um servidor que teve deferido seu pedido de férias, mas o nome está escrito errado. O sujeito se chama Otávio e está escrito Octávio. É uma irregularidade administrativa? Sim. Nós temos que lançar no Diário Oficial as informações corretas, e esse nome não está correto. Agora, isso é ato de improbidade? Diz o STJ não, porque isso é uma mera irregularidade. Imagine um outro exemplo, num processo disciplinar, as folhas dos autos não estão numeradas, ou seja, há uma irregularidade administrativa. Para que seja possível compulsar os autos físicos ou eletrônicos de uma ação de improbidade, tem que ter numeração de páginas, mas alguém esqueceu. O servidor encarregado não fez essa numeração. Isso é improbidade? Diz o STJ, não. Isso é uma mera irregularidade administrativa. E continua o tribunal. Erros toleráveis não são improbidade ou transgressões disciplinares. Isso é muito importante. Nem todo ilícito administrativo é também improbidade. Você sabe que um único agente público, por uma conduta que ele realiza, pode se sujeitar a 7 processos diferentes. Então, uma única conduta do servidor público, dependendo de qual ela for, pode gerar 7 processos diferentes. Por exemplo, o processo crime para apuração de uma conduta que é um tipo penal, o processo administrativo disciplinar, o processo civil de reparação. O quarto processo é a improbidade, depois pode ser crime de responsabilidade, aí tem processo de controle interno e processo de controle externo pelo Ministério Público. Uma única conduta do agente pode gerar 7 processos diferentes. Só que esses processos, eles são independentes. Então, um ilícito estatutário, a violação de uma regra do Estatuto do Servidor Público, não implica necessariamente em ato de improbidade. O Ministério Público costuma fazer tábula rasa dessa lógica e entrar com ação de improbidade diante de qualquer ilícito administrativo. Ah, tem um processo disciplinar aqui. Se tem um processo disciplinar, eu vou entrar também com a ação de improbidade. O STJ diz não. Não é porque a conduta constitui uma violação às leis que regem o vínculo do acusado que essa mesma conduta será improbidade administrativa. Então existem requisitos específicos para a caracterização de um ato ímprobo que não tem relação necessária com a prática de ilícitos administrativos. Então, se você precisar desse precedente tão importante que cria temperamentos, exceções, a lógica do STJ de que não se aplica o princípio da insignificância na lei de improbidade, repito, recurso especial 1.245.622, em que o STJ reconhece que não deve ser punida uma conduta que seja transgressão disciplinar, erro tolerável ou uma mera irregularidade. Chegamos então na solução do problema daquele cliente, problema que hipoteticamente eu descrevi no início dessa nossa conversa. Se o cliente nosso é acusado de acumular ilegalmente 2 ou mais funções públicas, isso não é improbidade necessariamente. Por que não é improbidade? Porque pensa, o servidor de fato trabalhou, suponha que ele tenha trabalhado nos 2 cargos. Ou seja, o que ele recebeu pelos 2 cargos não é um enriquecimento ilícito, é apenas uma retribuição pelo trabalho prestado ao Estado. O Estado, por sua vez, não teve prejuízo. Por que o Estado não teve prejuízo? Porque o servidor trabalhou. Ele de fato exerceu a procuradoria no município X e no município Y. O Estado ser ressarcido de um desses valores é até um enriquecimento ilícito. A pessoa trabalha de graça no 2º cargo. Então perceba, se o agente não enriqueceu ilicitamente, eu não tenho ato de improbidade do artigo 9º, atos que importam o enriquecimento ilícito do agente.
Se o servidor efetivamente trabalhou, isso não é lesão ao erário, porque não teve prejuízo. O Estado pagou pelo trabalho de um servidor, ainda que acumulando ilegalmente cargos. E não há violação de princípio. Não há um princípio que proíba o exercício de 2 ou mais cargos públicos. Existem normas que proíbem, mas sem natureza principiológica. Então, a conduta não se enquadra no artigo 11, atos que atentam contra princípios da administração. Ou seja, acumulação ilegal de cargos públicos, desde que o servidor tenha trabalhado nos 2 cargos, não é ato de improbidade. A ação eventualmente proposta tem que ser extinta por descaracterização do ilícito. Só que há uma coisa muito interessante. Existem no Brasil milhares e milhares de ações de improbidade propostas justamente nessa hipótese de acumulação ilegal de cargos. E esses acusados, esses investigados estão precisando de você. Você é advogado, você é advogada, alegando essa descaracterização do ato ímprobo e sepultando a ação de improbidade, que neste caso precisa ser extinta com julgamento de mérito. Olha como advogar em improbidade é interessante. Você consegue livrar o cliente de um processo que pode ser a coisa mais desgostosa da vida dele, a maior fonte de dissabores, com uma tese que no fundo é simples. Ele não enriqueceu ilicitamente porque ele trabalhou, o Estado não sofreu dano ao erário porque ele está remunerando o trabalho do servidor e não há violação de princípios. Portanto, não é ato de improbidade. Por que o Ministério Público então propõe a ação? Normalmente por desconhecimento, por achar que aquela orientação do STJ de que não existe princípio da insignificância na improbidade, ela vale para todos os casos. Acontece aqui o mesmo fenômeno que acontece com a tese de prescrição. Vocês viram que eu publiquei no meu feed do Instagram uma notícia que foi divulgada nos meios jurídicos alguns dias atrás e que espantou muita gente. Uma juíza extinguiu uma ação de improbidade aplicando retroativamente a nova lei. Por quê? Porque o caso não tinha sido definitivamente julgado e a lei mais benéfica retroage para favorecer o acusado na improbidade. Isso gera alguma surpresa? Não. É a tese que eu sempre defendi aqui, que a nova lei retroage em favor de acusados da prática de ato ímprobo, se a ação demorou mais do que o prazo prescricional que a nova lei prevê, que é o prazo de 4 anos entre as instâncias. Então nós estamos diante do mesmo fenômeno. Milhares e milhares de ações devem ser extintas por reconhecimento da prescrição intercorrente, assim como milhares e milhares de ações de improbidade devem ser extintas porque a acumulação ilegal de cargos com exercício efetivo das funções não constitui ato de improbidade. Bom, Masa, mas a nova lei, ela está dizendo no artigo que você acabou de ler, o artigo 12, parágrafo 5º, que existem atos de improbidade de menor ofensa aos bens jurídicos. Ou seja, Masa, o legislador está reconhecendo atos que são ilícitos, que devem ser punidos, mas que implicam numa baixa ofensa aos dispositivos de direito público. Pois é. Acontece que existe um outro dispositivo da lei de improbidade, também modificado pela lei 14.230, que é o artigo 11, parágrafo 4º. Chama a sua atenção para esse artigo 11, parágrafo 4º. O artigo 11, parágrafo 4º da lei 8429, modificado pela nova lei de improbidade, diz o seguinte, abre aspas, os atos de improbidade de que trata esse artigo, é o artigo 11, né, atos que atentam contra princípios, exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento. Opa! Temos aqui uma base legal para a extinção dos processos de improbidade quando o ilícito é de pequeno potencial ofensivo.
Registre esse dispositivo, escreva ele aí em algum lugar, tome nota. Repito, artigo 11, parágrafo 4º. Os atos de improbidade de que trata esse artigo exigem lesividade relevante. Opa! Mas e se a lesividade for irrelevante? Então não é improbidade, ainda que a conduta esteja tipificada na Lei 8429. Gente, esse dispositivo é uma tábua de salvação para o cliente quando ele é acusado da prática de ato ímprobo em baixo potencial ofensivo. Então, se o seu cliente aparecesse aí no seu escritório, você deveria alegar aquelas exceções na visão do STJ e o artigo 11, parágrafo 4º, dizendo que a acumulação ilegal de cargos públicos não tem uma lesividade relevante. Mas aí nós temos um problema. O que é uma lesividade relevante? Bom, a lei não esclarece, então está aberto um espaço para interpretações doutrinárias. Qual que é a minha opinião? Uma lesividade relevante é aquela cujo impacto seja maior do que o custo para a propositura da ação de improbidade e sua finalização. Existe um custo que é sustentado por dinheiro de tributos para a investigação da ação de improbidade, para a propositura da demanda e a sua conclusão. Quanto que é esse custo? Isso a gente tem que deduzir na petição inicial. Eu não sei dizer, depende. Depende de qual é o Ministério Público, de qual é o Estado, quantos promotores existem, se é o Ministério Público Estadual ou Federal, se é uma primeira ou uma segunda instância, isso depende. Cabe a nós, advogados, que estamos alegando uma exceção à lei de improbidade, tá? Cabe a nós fazermos a demonstração, ainda que em linhas gerais, sobre o custo de uma ação como essa. Se, repito, o custo da persecução estatal da improbidade for superior à lesão ao erário provocada pelo suposto ato ilícito, está descaracterizada a improbidade. Nós temos aqui uma avenida de defesa do servidor público. Às vezes, um servidor é processado por improbidade de uma forma revoltante. Em relação a condutas que não têm relevância social nenhuma. Às vezes um pouco de material é levado por um servidor público para casa, outras vezes, esse é um exemplo muito interessante, o servidor recebe um ovo de Páscoa de um jurisdicionado, por exemplo. Então é um servidor atencioso que numa serventia judicial trata todo mundo bem. Em agradecimento, um jurisdicionado vai lá e leva um ovo de Páscoa. E o servidor, por educação, aceita aquilo. Isso é ato de improbidade? Não, embora o Estatuto do Servidor Público proíba receber presentes de qualquer valor na repartição pública. Isso pode ser um ilícito administrativo. Nós vamos até discutir se um presente tão barato como esse pode ser caracterizado como um ato infracional na via administrativa, mas improbidade não é. Improbidade não é porque, embora tenha havido um mínimo acréscimo patrimonial, esse acréscimo é tão baixo, tão inexpressivo, que não constitui uma lesividade relevante. Ok? Bom, fecho com os exemplos de aplicação dessas minhas conclusões. Primeiro, o exemplo que iniciou a nossa aula. Não é ato de improbidade exercer ilegalmente mais de um cargo público quando o acusado tenha de fato trabalhado. Outro exemplo interessante, não é improbidade a realização de uma manifestação de apreço ou desapreço pelo servidor dentro da repartição pública. Veja, independentemente do que a gente acha da situação, da nossa visão sobre o problema, um servidor público que vai trabalhar com a camisa de um time de futebol tem ali uma manifestação de apreço. Ou então ele vai com um broche de um certo partido político, tem
caráter, né, de manifestação de apreço, ou uma camiseta com termos políticos, fulano de tal é ladrão, ou então ele não, qualquer uma dessas linhas políticas que nós conhecemos hoje no nosso país, independente da nossa visão pessoal, é uma manifestação de desapreço. Você está com uma camiseta ofensiva à figura de uma personalidade pública. O Estatuto do Servidor proíbe manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição. Então, em tese, essa conduta é punível administrativamente, mas não é improbidade. Porque não constitui uma situação de lesividade relevante. Terceiro exemplo, o que eu dei. Servidor que recebe um pequeno presente do jurisdicionado como retribuição a um bom atendimento. Claro, gente, um servidor que ganha um carro de alguém tem que ser investigado, porque ninguém vai dar um carro para outra pessoa por um desinteresse. Não tem sentido. Agora, pequenos presentes não constituem, seu recebimento não constitui improbidade. Eu lembro que quando eu trabalhei na Câmara Municipal, nos anos 2000 e 2001, gente, eu fui assessor jurídico do presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Eu lembro que uma vez eu fui atender um cônsul, se não me engano, da República Dominicana, era um país pequeno da América Central, se não me engano, ou talvez Jamaica, não consigo lembrar agora. E o indivíduo se considerou bem atendido por mim e deu de presente para nós, lá na Câmara Municipal, um relógio com a bandeira do país dele, um relógio de parede. Era um relógio bastante barato, mas muito barato mesmo, só que foi um presente que nós recebemos. Eu, por ter aceitado esse relógio e até afixado na parede da minha sala, lá na Câmara Municipal, posso ser acusado de ato ímprobo? Não, porque não há lesividade relevante. Fique com essas considerações no seu radar e aparecendo no escritório um caso de ação de improbidade de pequeno potencial lesivo, não encaminhe o cliente para outro escritório. Eu te ajudo a atender tanto esse caso quanto outros de improbidade administrativa. Mande uma mensagem direta para mim nas redes sociais, especialmente no Instagram, que eu acesso mais. Manda uma direct, como chama, né? O Instagram, e nós vamos discutir os termos da nossa parceria. Então, esse foi mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade, transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã. Hoje, excepcionalmente, embora a transmissão seja multiplataforma, eu só consegui transmitir para o Instagram. É por isso que no Facebook e no YouTube, se você está assistindo agora, a imagem desse vídeo está na vertical, porque é o formato das transmissões ao vivo no Instagram. Além do Advogando em Improbidade, todas as sextas, 11 horas da manhã, horário de Brasília, nós temos outro encontro marcado às terças-feiras, 19 horas e 7 minutos, o programa Advocacia Tributária. Muito obrigado, valeu, bom final de semana, nos veremos na próxima oportunidade. Tchau!